Bom, pessoal, nas aulas passadas nós vimos o que é um mineral, como ele é formado, quais são as principais propriedades físicas que eles apresentam e como que elas são usadas na identificação mineral, né? Então, agora a gente vai começar a avançar um pouquinho mais nos conceitos sobre mineral, mas para a gente entender um pouco melhor como o mineral é formado, como é a distribuição, quais são as variabilidades químicas que eles apresentam, nós precisamos voltar um pouco e falar sobre a origem dos elementos químicos, né? Entender como que esses elementos químicos foram formados, distribuídos no universo, distribuídos no sistema solar e no sistema Terra, né? No nosso planeta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre abundância química nessa aula, tá? Esses conceitos vão ajudar a gente a entender por que silicatos, por exemplo, né, minerais de silício e oxigênio, são os mais abundantes na Terra, como a gente vai ver na aula da semana que vem. Tá? Então, o tema da aula de hoje é cosmoquímica, né? Ela trata aí do entendimento da distribuição e da abundância de elementos no universo. Então, a gente vai começar aqui falando sobre a história, né, que é a evolução no tempo, e a geografia, que é a distribuição no espaço do universo. Falaremos então sobre a teoria do Big Bang, né, a teoria da origem do universo, como que se deu a formação dos elementos químicos e como eles se distribuíram a partir daí, para daí a gente falar também sobre a formação do sistema solar, das características dos corpos que o compõem e sobre a formação da Terra, qual a sua composição e como é a distribuição e abundância dos elementos químicos no nosso planeta. Mas é isso, é tema da aula que vem. As referências que eu indico para você e que estão disponíveis lá no Drive são o capítulo 1 do Decifrando a Terra e aqui o capítulo 10, The Big Picture, Cosmochemistry, do White, tá? É um capítulo bem completinho, que tem tudo que eu falo aqui, que está disponível lá no Drive. Então, cosmoquímica, ela é um ramo da cosmologia, tá? Que, por sua vez, é um ramo da astronomia que vai estudar a origem, a estrutura e a evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos. A cosmologia muitas vezes é confundida com a astrofísica, que é outro ramo da astronomia, que estuda a estrutura e as propriedades dos objetos celestes, né, e o universo como um todo através da física teórica. Tá? Então, a cosmoquímica vai ser o estudo da composição química da matéria no universo, né, e os processos que levaram a essas composições. Isso é feito principalmente por meio do estudo de composição química de meteoritos e outras amostras físicas. Tá? Então, não é só teoria, a gente tem ali informações reais. Dado que os corpos parentais dos meteoritos foram alguns dos primeiros materiais sólidos a condensar da nebulosa solar primitiva, né, que deu origem ao nosso sistema solar, os cosmoquímicos geralmente, mas não exclusivamente, são preocupados, né, os estudos são mais voltados para os objetos contidos dentro do sistema solar. Então, o universo corresponde aí ao conjunto de toda a matéria e toda a energia que existe, né? Então, o universo é tudo que existe, né? O que a gente sabe da constituição do universo hoje é que ele é feito principalmente de coisas que nós ainda não conhecemos, tá? Isso porque cerca de 96% do universo é constituído por energia e matéria escura, né? Que são ainda objetos de estudo, né? Os cientistas estão em busca de melhor compreender o que são, como se formam, como nos afetam. E o que nós conhecemos do universo representa aí uma porção muito pequena dele, né? Vejam aí no gráfico que apenas 4% do universo é constituído por coisas aí normais, digamos assim, né? Por coisas que conhecemos, que são os átomos, né? São matéria visível. E mesmo o nosso conhecimento sobre o universo sendo pouco, né? Comparado aí com o que nós não sabemos, ele já é significativo. O número total de planetas descobertos por todos os observatórios aí cerca de 3.700 planetas, tá? Deste nós conhecemos a composição química de alguns, né? Nós detectamos cerca de 1,5 milhão de galáxias, tá? Mas tem aí uma estimativa de que existam cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Tá? E esse conhecimento
que nós já adquirimos, fomos acumulando ao longo do tempo, permitiu que reconheçamos que o universo está em um processo de expansão. Quem descobriu isso foi o astrofísico Edwin Hubble, em 1929. Uma das evidências para essa afirmação é o deslocamento espectral de galáxias para o vermelho. Tá? Olhando aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, a gente vê aqui os pontos brilhantes, tá? São galáxias inteiras, tá? Esses pontos não representam estrelas. E a gente percebe que o brilho de alguma delas é vermelho, né? Tende a ser mais avermelhado, e outras têm um brilho mais azulado. Em 1912, Vesto Melvin Slipher, um astrônomo estadunidense, descobriu que as linhas espectrais das estrelas na galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia vizinha nossa que ele estava estudando na época, apresentavam um enorme deslocamento para a região azul do espectro da luz. E isso era um indicativo de que essa galáxia estava se aproximando da nossa. Mas observando outras galáxias durante 2 décadas, Slipher demonstrou que a maioria das 41 galáxias que ele analisou apresentavam um deslocamento espectral para o vermelho, indicando que essas galáxias estavam se afastando. O desvio para vermelho, tá, do inglês redshift, corresponde a uma alteração na forma como a frequência das ondas de fótons da luz é observada no espectroscópio em função da velocidade relativa entre a fonte emissora, nesse caso, a galáxia, e o receptor, né, o observador. Ocorre uma diminuição da frequência quando aumenta a distância da galáxia de origem, fazendo com que esse raio de luz seja captado como uma cor padrão. Então, objetos que se afastam chegam para nós com uma coloração avermelhada e objetos que se aproximam chegam com uma coloração azulada. Tá? E essa observação que Hubble fez para identificar a expansão do universo foi de que o desvio para o vermelho das galáxias era diretamente proporcional à distância da galáxia aqui da Terra. Então, isso significava que as coisas mais distantes da Terra estavam se afastando mais rapidamente. Né? Então, o universo está ficando maior a cada segundo, com o espaço entre as galáxias se alongando, tá? Como a gente vê aqui nessa representação. Então, a gente tem um conjunto de galáxias num determinado tempo, né? Vamos chamar aqui de T0, ocupando um determinado espaço. Depois de um tempo, esse mesmo grupo de galáxias vai estar em outra posição do universo, ocupando outro espaço, tá? E vejam aqui que elas começam a estar mais afastadas, não só em relação ao ponto de origem, mas também uma das outras. Tá? E aí, conforme, né, aqui no, né, o T0, T1 e T2, essas distâncias aumentam. E é com base no que se sabe sobre o universo e sua expansão que são criadas as teorias para explicar sua origem. Tá? Então, se com o avanço do tempo a expansão do universo, voltando no tempo, teoriza-se a contração do universo até o seu começo. E uma das teorias, né, a mais difundida e a mais aceita, como sendo a que explica o que seria esse começo, é chamada de teoria do Big Bang. Então, onde aí o universo ocupava uma região muito menor do que ele ocupa hoje, né, um único ponto que condensava, né, que aglomerava ali toda a matéria e toda a energia, chamada aí de singularidade. Né? Tinha uma massa imensurável, né, era muito densa. Essa singularidade era uma sopa de partículas, todas muito próximas, com uma temperatura muito alta. Então, há 13,6 bilhões de anos atrás, essa singularidade começou a entrar em um colapso gravitacional, e esse colapso é chamado de evento Big Bang. Desde então, o universo tem expandido, né, vem resfriando e evoluindo. Tá? Ele está em constante modificação. O que os astrofísicos não sabem é se ele está acelerando essa expansão ou desacelerando. E aí começam algumas ramificações de teoria, e é isso que as teorias físicas tentam entender. Então, o Big Bang, né, ou também chamado de a grande explosão, apesar de não ter havido uma explosão no sentido literal da palavra, tá, foi responsável por criar toda a matéria, toda a radiação, todo o espaço, todo o tempo. Tá? O Big Bang criou tudo do qual o universo é constituído.
a matéria e a energia iniciais foram se organizando e modificando, e ele vem fazendo isso constantemente. Então, o universo primordial, digamos assim, lá do começo, era um universo diferente do universo em que a gente vive hoje. Se a gente analisar a constituição do universo em 3 tempos diferentes, nós vamos ver 3 constituições diferentes. A gente sabe hoje em dia que no momento logo após a explosão do Big Bang, o universo era constituído por cerca de 75% de hidrogênio, 25% de hélio e 10 a elevado a menos 10 de lítio. Uma quantidade muito pequena, né, uma quantidade insignificante de lítio. Né. Avançando um pouco no tempo, né, quando olhamos a constituição do universo no tempo de 4,6 bilhões, né, então, esse primeiro aqui eu esqueci de anotar, mas era aproximadamente 3,6 giga-anos, tá? Isso significa milhões de anos, mas é aproximadamente. Tá? Então, há 4,6 bilhões de anos depois do Big Bang, a Constituição já mudou. Como que a gente sabe disso? Tendo como base a Constituição do Sol. Tá? Há 4,6 bilhões de anos atrás, o nosso Sol foi formado, a nossa estrela Sol. Tá? E através do estudo da composição química do Sol, nós podemos deduzir qual era a constituição do universo no momento da sua formação. Eu vou explicar isso melhor um pouco mais para frente. Tá? E nesse tempo, o universo apresentava uma composição um pouco diferente da anterior. Tá? Ele já tinha um pouco menos de hidrogênio, agora aí aproximadamente 71,6%, um pouco mais de hélio, né, 27%, e agora já tinha aqui uma quantidade mais considerável de elementos pesados. Tá? E aí, não é só lítio, tá? A gente está falando de carbono, de ferro, tá? Chegando aí a 1,4%. Tá? Então, um pouco do hidrogênio foi convertido em hélio, e hélio foi convertido em elementos pesados. Quando olhamos para a composição atual do universo, a gente vê que houve um aumento de elemento pesado, tá? E uma leve diminuição na constituição do universo em hidrogênio e hélio. Mas olhando para esses gráficos, né, fica claro que os 2 elementos mais importantes, né, em composição no universo ainda é hidrogênio e hélio. São os mais abundantes. Uma das perguntas mais importantes que os cientistas fazem sobre o Big Bang é se todos os elementos químicos que a gente tem atualmente, né, que nos rodeiam, que nos formam, se eles foram gerados no Big Bang ou se foram gerados posteriormente. Então, a gente precisa analisar o que aconteceu nos primeiros instantes pós-Big Bang para entender isso. Então, a gente começa aqui com os primeiros minutos após o Big Bang. Como a gente já mencionou, o universo esfria à medida que expande. Tá? E essa figura, que está aí na tela para vocês, mostra como a temperatura muda com o passar do tempo. Tá? Aqui a gente tem a temperatura em Kelvin e o tempo em segundo desde do Big Bang. Tá? Então, observem que um grande intervalo de tempo, tá, de uma minúscula fração de segundos a bilhões de anos, está resumido nesse diagrama. Na primeira fração de segundo, o universo estava inimaginavelmente quente. Tá? Quando passou 0,01 segundo, a temperatura caiu para 100 bilhões de Kelvin. Após 3 minutos, caiu para cerca de 1 bilhão de Kelvin. E o que ainda era cerca de 70 vezes mais quente do que o interior do Sol. Depois de algumas centenas de milhares de anos, a temperatura caiu para apenas 3.000 kelvins. E aí, o universo continuou a esfriar desde então. Em tempos muito antigos, tá, era tão quente que o universo era constituído principalmente por radiação, e não a matéria que a gente vê hoje. Os fótons que preencheram o universo poderiam colidir e produzir partículas materiais. Isso é, nas condições logo após o Big Bang, a energia podia se transformar em matéria e a matéria podia se transformar em energia. Mas a gente tem muito pouca informação dessa época. Quando o universo tinha 0,01 segundo de idade, ele consistia numa sopa de matéria e radiação.
A matéria incluía prótons e nêutrons, sobras de um universo ainda mais jovem e quente, e cada partícula colidiu rapidamente com outras partículas. A temperatura não era mais alta o suficiente para permitir que fótons e colisão produzissem nêutrons ou prótons, mas era suficientemente quente para a produção de elétrons e pósitrons. Provavelmente também havia um mar de partículas subatômicas exóticas que mais tarde desempenhariam um papel como matéria escura. Mas, novamente, isso ainda são teorias, a gente não vai abordar muito nessa aula. Tá? Todas as partículas balançavam sozinhas, tá? Ainda estavam quentes demais para que prótons e nêutrons se combinassem para formar os núcleos dos átomos. Essa imagem que está na tela é a imagem de um experimento em que cientistas tentaram recriar gotículas de plasma de quarks e gluons no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Nova York. Tá? E aí a gente vê algumas geometrias básicas, né? Como círculo, elipse e um triângulo. Logo após, tá, são formados os nêutrons, prótons e elétrons. A formação dos primeiros núcleos, tá, que é chamada de nucleossíntese primordial, aconteceu a partir de 3 minutos depois da formação depois do Big Bang, tá, quando a temperatura do universo caiu o suficiente para formar os primeiros núcleos atômicos. Tá, e houve aí a formação dos núcleos de hidrogênio e de hélio apenas, tá, mas eles não tinham nenhum átomo, eles eram todos ionizados, ou seja, os elétrons, núcleos atômicos e a luz estavam separados numa espécie de sopa primordial de plasma. Então, quando o universo tinha cerca de 3 minutos, sua temperatura baixava para cerca de 900 milhões de Kelvin, tá? E aí prótons e nêutrons se combinaram. Em temperaturas mais altas, esses núcleos atômicos foram imediatamente destruídos por interações com fótons de alta energia e, portanto, não podiam sobreviver. Mas na temperatura e densidade encontrada entre 3 e 4 minutos após o início, o deutério, né, que tem um próton e um nêutron, durou o suficiente para que as colisões pudessem converter parte desse deutério em hélio. Tá? Então, em essência, o universo inteiro estava agindo da maneira que os centros das estrelas agem hoje, fundindo novos elementos a partir de componentes mais simples. 4 minutos após o Big Bang, mais hélio estava sendo formado, mas começou a ficar um pouco mais difícil. Tá? O universo ainda se expandia e esfriava. Após a formação de hélio e um pouco de lítio, a temperatura caiu tanto que a fusão dos núcleos de hélio em elementos mais pesados não pôde mais acontecer. Tá? Então, nenhum elemento além do lítio pôde se formar nos primeiros minutos após o Big Bang. E esse é o principal momento de criação dos elementos hidrogênio e hélio. E ele é chamado de nucleogênese. Por esse processo, então, foram sintetizados desde o deutério, né, o trítio e os isótopos, né, hélio 3, hélio 4, até o lítio 7. Tá? Ou seja, os principais isótopos de elementos leves, seguindo essas reações que são mostradas aí na tela, tá? Foram sendo formados. O núcleo mais simples, deutério, é produzido em colisões de prótons e nêutrons. Né? O hélio 3 é formado na captura de um próton pelo deutério, ou então por meio de colisões envolvendo 2 núcleos de deutério, e assim por diante. Então, esse período de 4 minutos foi o fim do tempo em que todo o universo era uma fábrica de fusão. No universo frio, que a gente conhece hoje, a fusão de novos elementos se limita ao centro das estrelas e às explosões de supernovas. Então, notem aqui que o processo se interrompe com o lítio 7, pois com a expansão, né, a densidade e a temperatura decresceram rapidamente e não foram mais suficientes para as novas reações envolvendo núcleos mais pesados. A fusão de hélio e lítio foi concluída, né, então, quando o universo tinha cerca de 4 minutos, e o universo continuou a se assemelhar ao interior de uma estrela de em algumas maneiras, né, por mais algumas centenas de milhares de anos. Ele permaneceu quente, opaco, com radiação sendo espalhada, né, de uma partícula para outra. Ainda estava quente demais para que os elétrons se estabelecessem, né, e se associassem a um determinado núcleo. Então, esses elétrons eram livres.
e foram especialmente eficazes no espalhamento de fótons, garantindo assim que nenhuma radiação fosse muito longe no início do universo, sem que tivesse seu caminho alterado por partículas. 380 mil anos após o Big Bang, quando a temperatura caiu aí para cerca de 3.000 Kelvin e a densidade dos núcleos atômicos para cerca de 1.000 por centímetro cúbico, os elétrons e núcleos conseguiram se combinar para formar átomos estáveis de hidrogênio e hélio. Então, sem elétrons livres para espalhar fótons, o universo se tornou transparente pela primeira vez na sua história cósmica. Deste ponto em diante, tá marcado aqui com a setinha, matéria e radiação interagiram com muito menos frequência. Tá? Disse que eles se separaram e evoluíram separadamente. Então, de repente, a radiação eletromagnética poderia realmente viajar pelo universo e tem viajado desde então. Esse processo está atrelado à liberação da luz, como eu comentei, né? Nesse instante a luz se tornou independente de prótons e elétrons e a luz está irradiando até hoje. Então, se antes o universo era dominado pela radiação, essa situação se inverteu ao longo do tempo e com a formação de estruturas como as estrelas, galáxias, começou o predomínio da matéria sobre a radiação. Quando o universo tinha cerca de 1 bilhão de anos, ele havia entrado no seu próprio renascimento. Ele estava novamente brilhando com a radiação, mas dessa vez de estrelas recém-formadas, tá? Aglomerados de estrelas e pequenas galáxias. Ao longo dos próximos bilhões de anos, pequenas galáxias se fundiram para formar as gigantes que vemos hoje. Aglomerados e superaglomerados de galáxias começaram a crescer e o universo eventualmente começou a se parecer com o que nós vemos nas nossas proximidades aqui da galáxia. E foi com as primeiras estrelas que elementos químicos mais pesados começaram a ser formados. E é isso que a gente vai ver no próximo módulo dessa aula.